Olha, sendo bem sincero, hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. E eu tô vindo aqui gravar esse vídeo para vocês. Espero que vocês fiquem até o final desse vídeo para compartilhar, na verdade, um erro grotesco, um erro que eu compartilhei em sala, feito ao vivo, com a sala cheia. E tive que parar o meu dia porque bateu a minha gestão de risco de stop do dia. Eu quero compartilhar esse erro com vocês porque eu acho que todos iremos aprender de fato em algum aspecto que eu vou dizer aqui. Acho que todos vão aprender alguma coisa. Eu acho que é importante compartilhar isso. Só falar que funciona não é verdade. Tem dias que não vai funcionar. Só que por incrível que pareça, hoje funcionou. A questão foi que eu entrei errado. A minha execução foi errada e eu vou compartilhar isso com vocês também. Hoje é sexta-feira, a previsão que a gente estava fazendo já dentro da sala era altista, a região era boa de compra e eu acabei me antecipando nessa região e acabei tomando stop. E eu acabei tomando dois stops seguidos, stop cheios. Quando eu tomo stop cheio, eu fico muito próximo do meu stop diário. E eu acabei tomando dois seguidos. E veja bem, eu tomei o primeiro stop, tomei o segundo stop, tudo na ponta compradora. A terceira entrada, falei em sala, vai ser minha última entrada. Se eu tomar stop, eu vou ter que parar meu dia. Ele estopou e voltou tudo. E isso acontece, mas parabéns para quem diz é o meu último trade, se eu tomar eu paro. Por quê? Mesmo entendendo que era uma situação de alta, eu não cliquei, porque se eu clicasse e se perdesse? Acho que a culpa maior seria da indisciplina. E eu tô aqui pelo longo prazo, eu não tô pelo curto prazo, eu não tô pelo dia de hoje, eu tô pelos vários dias que irão vir ainda. Então, ter parado foi uma decisão correta, mas eu vou mostrar para vocês a execução errada. No gráfico você consegue ver que só de bater o olho, na verdade, você já vai entender que não existe região. A gente está aqui com a sessão Nova York, né, a partir das 10h30, e o que, que você enxerga aqui, ó? Nenhuma região demarcada, tá? Então a região que eu tinha demarcada era aqui embaixo de compra, não tinha região de venda, não tinha região de compra, então atuar nessas circunstâncias não eram boas. Mas eu vou fazer uma análise do macro para o micro e você vai entender que existia uma região, assim, até de certa forma forçando um pouco essa entrada, mas o certo mesmo hoje seria não ter operado. Isso se demonstrou na sessão de Londres. Quando eu abri a sessão de Londres, eu estava no meio do gráfico, não tinha marcação nem para cima nem para baixo. Ali eu tive o discernimento de não entrar, de não fazer operação. Na verdade, eu fiz um tradezinho bem curtinho. E mesmo assim, nesse tradezinho bem curtinho, eu tomei um stop de $50 ao todo. Então, assim, nem considero como loss direito, tá? E aí veio a sessão Nova York, veio a abertura, o mercado ficou extremamente travado e eu dei uma forçada na entrada. Era boa a entrada? De certa forma até era, existiam dois tipos de gatilho, duas confluências para eu fazer esse trade, mas eu talvez ali eu ter a malícia de esperar uma varredura de liquidez seria mais interessante, tá? Eu vou fazer aqui a análise do macro para o micro para vocês entenderem um pouco do que eu poderia ter feito, ou do que eu deveria ter feito e do que eu fiz. Se eu puxo o gráfico do 4 horas aqui, o que eu tenho? Eu não tenho nada. Então já é o primeiro ponto, deixa eu só tirar aqui, mas já é o primeiro ponto de ficar atento, né? O 4 horas aqui eu não tinha nenhuma região, eu tinha a região aqui embaixo de compra, depois eu tinha uma região aqui em cima de venda. Vou colocar aqui vendedor, só. Aí se eu desço para o tempo gráfico do 60, MNQ 60. Deixa eu tirar aqui também a marcação que eu utilizo. Se eu desço para o 60, eu também não tenho nenhuma marcação. Eu tenho mais uma marcação vendedora aqui, na verdade, mas que nem chegou lá. E eu tenho mais uma marcação compradora aqui, que também não chegou lá. Se eu desço para o gráfico de 15 minutos, MNQ 15 minutos. Eu tenho então a abertura, a região vendedora lá e uma região de compra um pouquinho mais acima que também não chegou. Então você consegue enxergar que na verdade
No 4 horas, no 60, no 15 minutos, a gente não tinha região nenhuma. Isso é a, a entrega que, na verdade, eu estava num dia ansioso, estava num dia acelerado, estava num dia indisciplinado. E o mais sensato era parar mesmo. O mais sensato e o que salva esses dias realmente é você ter um valor de stop. E eu vou dizer mais, necessariamente você não precisa bater o teu stop total do dia para você parar. Se você identifica isso no meio do caminho, eventualmente você vai tomar stop, mas antes de bater o teu stop final, se você identificar isso, é válido você parar, tá? Ah, Brian, mas tinha uma região vendedora que é essa. A região vendedora, ela nasceu às 10 horas, ela foi nascer ali perto das 11 e pouco, tá? Então, assim, no ali perto das 13 horas, 14 horas, até tinha uma região vendedora, tá? Mas eu já tinha tomado o stop, já tinha perdido. Então, beleza. Aí eu vou colocar lá nos 5 minutos, e nos 5 minutos eu não tenho nenhuma região. Então, aqui, ó, é a seção Nova York, AM e a Nova York PM, tá? Eu não tinha nenhuma região para operar. E qual que foi o meu erro agora? Então, assim, a gente já olhou no 4 horas, no 60, no 15, no 5, nenhuma região. E aqui fica para quem me acompanha, para quem quer um dia vir para operacional, para quem está olhando todos os dias o meu vídeo e querendo tomar a decisão de vir para esse modelo, que é um modelo de CT, SMC. Fica a importância de você, na verdade, saber clicar apenas na região que você tem que clicar. Porque parece um erro comum, mas às vezes por causa desses dias você pode perder conta. Às vezes por causa desse dia você pode perder gordura. Às vezes por causa desse dia você deixa de ter uma semana extremamente lucrativa. Não foi o meu caso, porém, eu não precisava ter perdido do jeito que eu perdi com dois trades com stop cheio, tá? Então assim, eu sei que dentro, né, na linha do tempo, eu tenho no mês 20% dos meus dias negativos, no máximo. E são por causa de erros assim. A gente não é perfeito, mas a gente sempre tem que tentar mirar a excelência. E executando na região a gente já toma stop. Imagina quando a gente não executa dentro da região. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu executei fora da região, tomei stop. Tomei violino, tomei manipulação, né? E agora se eu trazer aqui para o tempo gráfico de 1 minuto, a gente vai tentar varrer aqui, ó, uma entrada e você vai perceber que nem no 1 minuto a gente tinha entrada. Tá, ó. O 1 minuto ele começa aqui e eu não tenho entrada no 1 minuto, ó. Eu não tinha regiões aqui, ó. Eu tinha uma região aqui que inclusive era onde eu deveria ter feito entrada, mas eu não tenho dentro desse range inteiro. Eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui. Eu não tenho em nenhum momento entradas, tá? E isso é um problema, não ter entrada aqui do 1 minuto, não ter entrada do 5, não ter entrada do 15, não ter entrada do 60, não ter entrada do 4 horas. O negócio estava gritando para mim, não entre nessas regiões. Só que eu não soube me controlar. E eu acho que o trade, ele é isso, é você saber ter autocontrole. Eu não tive o autocontrole na execução hoje. Eu pequei hoje, tá? Eu tento sempre se manter dentro da disciplina, mas tem dias que a gente foge um pouco, tem dias que a gente está acelerado, tem dias que a gente tá lento, tem dias que a gente esquece algumas premissas, executa errado. E foi hoje. Tá tudo certo, tá dentro da gestão. Nada de desespero, nada de querer buscar novo operacional, um filtro a mais, um indicador a mais. Foi um erro de execução e nada mais. Isso é importante dizer. Por quê? Porque quando você toma um stop na sexta-feira, a tua cabeça começa a trabalhar em algumas questões de dúvida, e aí você pode achar que você tem ou deve melhorar o seu operacional. Quando na verdade não é o seu operacional, é a sua mentalidade, é a sua execução, é o seu plano, né? E foi o que aconteceu hoje. Olha, o meu erro hoje
foi o seguinte. Primeiro que o erro foi pelos 5 minutos. Então eu vou trazer o gráfico de 5 minutos aqui. As minhas entradas de compra, tá? Basicamente elas foram entradas aqui e depois aqui. Então eu entrei comprando aqui e depois eu entrei comprando aqui. Entrei comprando na primeira entrada, tomei stop, depois na segunda entrada tomei stop. Repare, não tinha região ali. O que que eu vi neste momento, tá? Neste momento eu vi um For Value Gap. E é o que eu falo. O For Value Gap, o FVG, que é o gap entre três candles, se você não sabe, eu ainda vou gravar um vídeo explicando um pouco dessa técnica FVG aqui dentro do canal, mas o For Value Gap, a ideia dele é simplesmente rebalancear o mercado. Então o mercado ele dá um desbalanço, ele dá uma descompressão, entra muito lote, e aí os players regularizam esse movimento para a continuidade do movimento. Então, o que aconteceu aqui? De alguma forma entrou muito lote aqui, ó, tá? E aí fez essa região aqui, que é uma região de gap, que era uma região de entrada. O problema é que essa entrada, na verdade, ela aconteceu já na abertura, e eu não tive o discernimento disso. Por que eu não tive o discernimento disso? Porque eu preciso primeiro deixar o mercado andar um tempo, porque eu analiso as big techs, eu analiso os índices. E então eu não acabo não entrando, e tá tudo bem. Aí quando ele volta, ele já tinha mitigado essa região, ele já tinha testado essa região. Se ele estava voltando, eu sei que é difícil fazer IFVG, é difícil, mas não é difícil ele consumir liquidez e voltar tudo, que é o que ele fez. Então, a minha entrada aqui foi errada, tomei stop, depois eu tomei mais um stop aqui. E depois mais um aqui, inclusive. Então foi assim, basicamente na mesma região, 3 entradas que me deram stop, tá? Se eu tivesse insistido no trade, eu teria recuperado tudo? Teria. Mas não é o plano. Não estou aqui por hoje. Eu estou aqui por vários dias. Então, eu vou assumir o stop de um dia e é até melhor que eu assuma porque eu preciso melhorar minha execução. Se eu salvo esse dia, eu talvez não estude ele com a ênfase que eu deva. E aí, o que vai acontecer? Eu posso, na verdade não é que vai acontecer, eu posso repetir esses mesmos erros. Então, a importância de também fechar negativo é porque você está mirando a excelência, mirando o longo prazo e não o curto prazo e não só aquele dia. Eu não estou para salvar o dia, eu estou para salvar o meu mês. Eu quero o meu mês, eu quero o meu semanal, eu quero o meu trimestral. Eu não quero, um dia fechou negativo. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá normal. Tá com um loss menor do que a média dos meus ganhos e tá tudo certo, tá? Só que esse tipo de erro não pode acontecer fora de região. Eu tenho uma premissa que eu tenho que executar dentro da região, em algum momento, em algum tempo gráfico, dentro da região. Se eu não estou executando dentro da região, eu estou errando. E isso é indisciplina, isso é um erro. E eu não posso cometer esse erro. Foi o caso de hoje. Então, essa entrada dos 5 minutos que eu fiz aqui, ó, eu até marquei aqui, eu vou jogar agora para o gráfico de 1 minuto e vocês vão ver. O gráfico de 1 minuto aqui, ó. Então, qual que foi o meu gatilho de entrada aqui, ó, tá? O meu gatilho de entrada deveria ter sido, na verdade, uma compra aqui, que poderia ter feito uma parcial ali. E eu já executei errado, porque eu não comprei no fechamento, eu fui comprar aqui em cima e tomei um stop cheio. Tá? E depois eu levei um baita de um azar, porque assim, ó, eu tenho um gatilho de entrada, que eu não vou explicar aqui, isso só tá para quem tá dentro da sala. E falando dentro da sala, aqui embaixo tem os links que você pode estar contratando a sala, ter esse indicador dentro da sua plataforma também. Aí, eu tenho um dos gatilhos que a minha entrada era aqui. E eu fui fazer minha entrada aqui em cima. E eu não realizei parcial, porque estava curta. E ele voltou tudo, ele me estopou. E depois, ele, para piorar, ele aciona, né? Ele me estopa, daí ele aciona uma entrada aqui, ó. E aí eu estopo cheio aqui embaixo. E depois, para piorar, eu dou mais uma entrada aqui, ele me estopa aqui e acabou meu dia. Então, tudo é para mostrar que, na verdade, assim, aqui poderia ter sido uma entrada? Poderia, tá? Só que essa entrada que eu fiz aqui, ó, se eu for olhar para trás, ele não tinha consumido liquidez, tá?
Então, eu tinha, até tinha, né? Mas assim, eu tinha esse fundo e depois disso eu tinha essa manipulação de liquidez aqui, ó. Para quem está operando fora da região, a melhor decisão possível é esperar a manipulação de liquidez. Porque pode ser, inclusive, até erro do algoritmo, de não ter marcado que aquela região ali já era uma região de compra. O algoritmo pode errar também. Mas se eu espero o consumo de liquidez acontecer, mesmo com o algoritmo errando, eu acerto. E, infelizmente, não deu certo. Porque depois, ó, eu tomei esse stop aqui e ele fez esse gatilho lindo aqui. Deixa eu apagar, ó. Aqui tem um gatilho lindo de entrada. Teria sido lindo esse trade, tá? Nas contas que eu tô dedicado a tomar o stop e parar, eu tive que parar. Eu tenho outras contas que o stop é um pouco maior. Eu tenho outras contas que tinha um pouquinho de gordura ainda para gastar. E eu não vou dizer que eu não surfei esse movimento. Eu acabei surfando esse movimento, fazendo inclusive uma parcial perfeita lá no topo. Uma realização perfeita lá no topo com adição de lote. Então, para algumas contas, eu recuperei o meu prejuízo operando bem, depois do consumo de liquidez com o gatilho ideal. Para outras contas, eu tive que pagar o pato, eu tive que pagar a conta, tive que fechar negativo. Então, ficou um sentimento amargo no dia. Um sentimento de que eu estou com um plano e na hora da execução eu acabei errando. E eu acho que é importante compartilhar isso com vocês porque a gente erra, pessoal. E tá tudo bem errar. O que a gente não pode fazer, o que a gente não pode errar é na gestão de risco. Então, se eu errei e ele consumiu meu stop diário, o pior erro é você continuar. O pior erro é você achar que recupera. O pior erro é você pensar no hoje e não pensar na sua trilha como trader daqui um mês, 2 meses, executando o plano, executando a gestão de risco da forma como você já programou ali. Então pense bem antes de você querer salvar aquele dia que você errou, porque pode ser fatal para sua conta, pode ser fatal para sua disciplina, pode ser fatal para sua autoconfiança. E é importante assumir esses erros para que você revisite eles para não cometê-los novamente. Quando você não assume erro e recupera, você não revisita, você não melhora, você não busca excelência. Então eu queria compartilhar isso com vocês. O Brian hoje executou o trade fora das regiões, tomou 2 stops cheios, teve que parar em mais da metade das contas e nas outras contas ele ainda continuou e não fechei positivo ainda. Eu fechei ali perto do 0 a 0, mas não foi não foi positivo. Porém, recuperou bastante o meu loss e está tudo bem. E é isso. Não é legal, é uma sexta-feira, é um gosto amargo, ainda mais quando a gente foge do plano, mas é a vida real de quem opera o dia a dia todos os dias. É importante compartilhar isso. E se você tá sem modelo, tá sem método, tá sem acompanhamento, entende que tem que ter uma gestão de risco, que tem que ter uma pessoa ali buzinando no teu ouvido para você seguir um plano, clica aqui embaixo e entre na nossa sala. Tamo junto.